Olá, boa noite. Boa noite a todos. Estou aqui iniciando uma live. Por gentileza, gostaria que vocês fossem falando para mim como que está tudo isso. Eu estou aqui tendo ainda uns probleminhas técnicos, estou aqui tentando arrumar. Veja para mim, fala para mim como que está aparecendo aí para vocês. Gostaria que vocês falassem sobre a voz, a imagem, se vocês estão me ouvindo. Vou pedir para você também compartilhar com os seus familiares, com os seus amigos. Estou aqui ainda com um probleminha técnico, só finalizando. Acho que agora já deu, acho que agora já está tudo certo. Gostaria que você fosse falando para mim como que tá, se você está me vendo bem, tá me ouvindo. Eu venho conversar com você aqui sobre constelação familiar e gostaria que você participasse aqui comigo, fazendo a sua pergunta, deixando a sua dúvida. Fala aí para mim se tá tudo ok, se você tá me vendo bem. Enquanto isso, a gente vai aguardando as pessoas chegarem. Obrigada a você que já está aqui comigo. Conta aí para mim de onde você é, o que você sabe sobre constelação familiar. Você já ouviu falar de constelação familiar? Conhece alguém que já foi constelado, que já teve algum benefício? Conta para mim aí o que você sabe. Então, o que é? Em primeiro lugar, né, o que é uma constelação familiar? Essa é a dúvida que a maioria das pessoas que me seguem deixam aqui anotado nos comentários, né? Então, hoje eu vou tentar falar um pouquinho dentro do meu conhecimento, dentro dos meus estudos, né? Eu vou conversar um pouquinho com você sobre constelação familiar sistêmica. Vamos conversar hoje. Qual que é a sua dúvida sobre constelação familiar? Você pode perguntar para mim? Você pode deixar aí, eu vou dar uma olhadinha aqui, vamos ver se está tudo ok. Estou tentando fazer aí ao vivo também no Facebook. Já estou, né, ao vivo no Facebook. Compartilhe, né? Deixa eu compartilhar aqui também, para que mais pessoas possam chegar, fazer a sua pergunta, a sua dúvida, né? No Instagram, que eu ainda estou com um pequeno problema, não estou conseguindo visualizar se eu estou ao vivo no Instagram. Você pode me responder, já que a assistência técnica já respondeu aqui ao vivo. Então vamos lá, acho que já dá para a gente começar, né? Eu não estou conseguindo ver as suas perguntas.
Mas você vai perguntando aí que no final eu dou uma olhada para que eu possa tentar responder as suas perguntas. Se eu não souber, agendo para responder amanhã. Estou querendo fazer essa live mais dias, né? Não só hoje, mas como essa semana toda, para que a gente possa ir dando mais informações, né? Para as pessoas sobre o que é constelação familiar, essa técnica que tem transformado a vida das pessoas. Então, essa técnica, ela transformou a minha vida e então hoje eu me dedico aí um pouco mais ao estudo dessa técnica. Obrigada, Andréia, estou vendo você aqui. Cláudia, minha querida companheira. Olha, a Fabi também. Thaís, muito obrigada por vocês que estão aqui, aí me prestigiando, dando uma força aí nesse novo projeto da minha vida. Eu sou advogada, exerço agora a advocacia sistêmica e também trabalho com a constelação familiar. O que é a constelação familiar? Respondam aí para mim, vocês que já fazem parte aí, já tem até consteladora aqui, né? Nos comentários, sou muito grata. As amigas consteladoras que estão aqui. Vou pedir para vocês também que compartilhem com os seus amigos, clica aí no joinha, isso ajuda bastante que o próprio Instagram, o Facebook, que ele vá transmitindo isso para mais pessoas. Então, quanto mais coraçõezinhos vocês puderem dar, ajuda essa live a ser colocada como prioridade, como algo importante. E para mim é muito importante mesmo. Eu tenho, assim, agora nesse 2020, foi um ano muito gratificante. Muitas pessoas passaram aqui comigo, ou como na constelação individual, ou na constelação em grupo, e todo dia, toda hora eu recebo um feedback, que isso me engrandece muito e faz com que eu saiba e sinta que eu estou no caminho certo, no caminho do amor, né? A disponibilidade do sistema, disponível ao sistema, ao caminho do amor e da paz. Então vamos iniciar fazendo uma pequena definição do que é constelação familiar. Aqui tem uma pergunta já, se constelação familiar é para os casos de família. Sim, né? Já é o nome, né? Já está relacionado com família, mas não só família. Então, em primeiro lugar, a definição poderia ser assim: é uma técnica terapêutica que utiliza-se dos pensamentos escrito por Bert Hellinger, que nos ensina que devemos observar 3 princípios básicos para que a gente tenha uma vida melhor. Quais são esses 3 princípios básicos da constelação familiar? Hierarquia, pertencimento e equilíbrio das relações. Eu brinco nas minhas constelações que são 3 leis, né? Eu, como advogada, a gente tem assim uma imensidão de leis. E aqui são 3 só. Olha que facinho que fica, né? Muito fácil. Então vamos cumprir essas 3 leis? E como que vamos fazer isso? O que quer dizer cada uma delas? Pertencimento. Em primeiro lugar, todos nós temos direito a pertencer a um sistema
familiar. Todos nós temos um sistema familiar, todos nós nascemos de um pai e de uma mãe. Não tem como a gente vir ao mundo sem ser através de um pai e de uma mãe. Mesmo nos casos aí de fertilização in vitro e todas essas modernidades que a ciência disponibiliza para as pessoas que não conseguem ter um filho, mesmo assim é preciso de um homem e de uma mulher para que seja gerado um filho. Então aí nós já temos uma família, já pertencemos a uma família. Mas além de pertencer a uma família, nós temos também vários outros pertencimentos. Uma escola, aos amigos, a um clube, a um condomínio, a uma cidade, a um território, a um país, né? Tudo isso é pertencimento. E quando não é respeitado o direito de pertencer, ocorre um emaranhamento. Quando no sistema familiar algum familiar é excluído desse sistema familiar, alguém vai vir relembrar essa pessoa que foi excluída. O mesmo ocorre com o aborto. O aborto é um filho que não nasceu, mas que foi gerado. Portanto, ele pertence, ele é nosso filho e ele tem o seu lugar no sistema familiar. Outra lei importante é da hierarquia. O que significa hierarquia? Todos nós sabemos, né? Hierarquia nas empresas. Como é a hierarquia nas empresas? O chefe, né? Nós sabemos do nosso chefe, dos gerentes, diretores, presidentes e etc. Em tudo tem uma hierarquia. No sistema familiar também. Quem veio antes tem precedência a quem veio depois. É por isso que nós, enquanto filhos, devemos honrar e respeitar os nossos pais, do jeito que foi, pois eles vieram antes de nós. E o que eles deram a nós é o que eles podiam dar, naquelas condições que eles viveram, do jeito que eles foram. O que eles fizeram foi o que eles sabiam fazer naquele momento. A nós, filhos, não cabe questionar. Também, quando nós, filhos, nos colocamos entre os pais, entre o pai e a mãe, tomando partido de um ou de outro, nós saímos do nosso lugar de filhos. E isso também causa problema no sistema familiar. Ou muitas vezes nós queremos ser pai do pai, ou mãe da mãe, ou mãe do pai. Isso dá um emaranhamento muito grande nas nossas vidas. Então, observar essa lei da hierarquia em nosso sistema familiar é muito importante. E no mesmo caso, e já respondendo aí a pergunta se isso só se aplica ao sistema familiar, nós podemos ver com relação às empresas, que quem chegou primeiro na empresa tem precedência a nós, independente do cargo que essa pessoa exerça. Ela chegou antes, né? Um professor, ele chegou antes que nós, então ele sabe mais que nós. E quando a gente tenta se colocar maior do que um professor, ou maior do que um colega de trabalho que está na empresa há muito mais tempo que nós, isso também causa emaranhamento. E a terceira lei é o equilíbrio das relações. Como que funciona esse equilíbrio das relações? É o equilíbrio. Eu dou e recebo na mesma proporção. E isso
em todas as relações. Relação de casal, relação pai e filho é um pouquinho diferente, eu já vou explicar, mas na relação de emprego, na relação que a gente tem aí no comércio, sempre deve ser observado o equilíbrio das relações. Eu dou e recebo na mesma proporção. E por que eu falei há pouco que com relação aos pais, esse equilíbrio é um pouquinho diferente? Ele é diferente porque os pais vieram antes que nós. Lembra que eu falei o equilíbrio, né? Das relações, a hierarquia. Papai veio antes, né? E ele deu para nós algo muito importante, que só por isso já nos diz a grandeza que é o nosso pai e a nossa mãe. Eles nos deram a vida. E isso é o que os nossos pais tinham a fazer por nós. Tudo o mais que ele faz já porque ele quer e porque o amor do pai e da mãe é muito grande com os filhos e a gente quer fazer tudo por um filho. Mas a única coisa que eles têm de obrigação conosco, se pudermos falar assim como obrigação, né? É a vida que eles nos deram. E é isso que nós devemos ser gratos. A essa vida, a essa oportunidade de estarmos aqui. A essa oportunidade que eu tenho de falar com você e você me ouvir. Foi seu pai que deu, foi sua mãe que permitiu que você nascesse. Se eles não tivessem permitido, você não estaria aqui agora. E a vida que os nossos pais nos deram, nós jamais vamos poder retribuir a eles. É por isso que a relação entre o pai e a mãe não é em equilíbrio de igualdade. Uma outra relação que também tem sido colocado como sem obedecer o equilíbrio das relações é o aluno-professor. Porque o ensinamento que o professor nos dá, nós não podemos devolver a ele. Porque ele já está na nossa frente há muito tempo. Então, a todos os professores, nossas honras e reverência e gratidão pelo que eles nos ensinaram. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Se tem alguma pergunta, podem fazer pergunta. Então, a constelação familiar não é só para caso de família. Podemos fazer nos casos de empresa, problema de emprego, problema de prosperidade, problema de doença. Ocorre que a maioria dos nossos problemas decorre do nosso sistema familiar. A maioria dos problemas que a gente verifica nas constelações familiares está relacionado principalmente por eu não obedecer essas 3 leis dentro do meu sistema familiar com a minha mamãe e com o meu papai. Eu quero ser maior que a minha mamãe, eu quero ocupar o lugar da minha mamãe, e isso traz um desequilíbrio muito grande na nossa vida. Então comece agora, vou deixar aí como lição de casa, a olhar para essa relação. Como que é a relação da sua mamãe e do seu papai? Conta para mim aqui nos comentários, fala para mim aí como que é a relação do seu papai e da sua mamãe e de você com a sua mamãe, com o seu papai. Você costuma querer ser maior que eles, querer dar ordem para o papai e para a mamãe?
Ou você é obediente, você obedece tudo que o papai e que a mamãe fala? Você tem raiva do papai e da mamãe? Vocês podem falar aqui para mim se tá tudo ok, se tá a voz tá ok. Pode dar um joinha aqui para eu saber que vocês estão me ouvindo e me vendo. Eu não estou conseguindo ver, eu não sei se travou, se não travou, se está sendo transmitido perfeitamente aqui no Instagram. Aqui no Facebook também eu não consigo verificar. Se vocês puderem me dar, falar alguma coisa. Eu queria saber aí um pouquinho de vocês. Não só para eu ficar falando, mas vamos assim interagir um pouquinho. Tem uma pergunta aqui para eu contar um pouquinho da minha trajetória, né, na constelação familiar. Como que foi isso? Como que aconteceu isso na minha vida? Eu não sabia, nunca tinha ouvido falar em constelação familiar. Na verdade, algumas vezes, assim, há uns tempos atrás, algumas pessoas já tinham falado assim: faça constelação familiar, é bom para a família. Olha, eu achava que era para rezar para as estrelas. Eu achava que tinha alguma coisa a ver com isso, com estrela. E eu achava muito estranho esse negócio de constelação familiar, né? Às vezes chegava a achar que talvez pudesse ser um desenho com a família, as estrelas. Era um negócio bem distante de mim. Um dia, uma amiga, uma querida amiga minha, chegou para mim e falou: Edna, eu quero que você vá num lugar comigo amanhã. Era um sábado de manhã. Eu falei: mas que lugar? Ai, eu vou constelar e eu quero que você veja. E eu, nossa, o que é isso, constelar, né? Ela, você tem que ir lá ver. Eu fui, porque minha amiga, né? Eu fui. Foi assim, como se eu tivesse me encontrado. Eu cheguei, olhei, vi tudo aquilo, falei, eu quero isso. Quando terminou, eu falei para ela, como que eu faço para fazer isso? Que é isso que eu quero ser. Eu quero trabalhar com isso. Mas não sabia nada como que era. E daí ela falou que naquele local, né, que é no IPEC, tinha o curso. Isso foi no final do ano, assim, acho que foi em novembro, dezembro. E a próxima turma ia começar em março. Eu já me matriculei e já comecei a fazer um curso, já me apaixonei. Durante o curso foi que eu descobri que era possível usar todas as técnicas, os pensamentos sistêmicos, todos esses princípios no direito. E foi aí que eu comecei a mudar a minha visão com relação à minha profissão, que era meio difícil. Eu não era feliz, digamos assim. Exercia a profissão já há 22 anos, mas não de uma maneira plena. Parecia que faltava alguma coisa. E hoje eu compreendo o que faltava. Era esse pensamento, o jeito de agir, o jeito de falar, de conversar com o cliente, de atender, como eu vejo o direito, como eu olho para o cliente, como eu me posiciono diante do cliente. Então, isso tudo vem dos ensinamentos sistêmicos que a gente aprende. E assim, eu acho que eu não escolhi a constelação, ser consteladora. Eu fui escolhida. Eu vejo que eu cheguei ali, vi, amei, apaixonei e é isso que é para mim, né? E hoje eu vejo como uma missão de vida muito grande,
porque eu vejo os resultados com as pessoas que eu atendo. E agora, nesse período de isolamento social, não foram poucas as pessoas que eu atendi. Atendi bastante. E trabalhei muito, até mais do que eu estava trabalhando antes no presencial. É possível, sim, fazer a constelação familiar por meio de redes, né? Ou tem várias aí, eu gosto de usar o Google Meet e tem o Zoom, enfim, tem várias plataformas que possibilita esse contato com o cliente online. E eu já fazia online antes da pandemia, eu já fazia, mas não com tanta, né? Lógico, né? Que agora não tem outra forma. Só estou fazendo online, eu tenho mesmo respeitado o isolamento e até porque eu posso, só saindo mesmo em condição de que preciso, né? E então, para mim, a constelação online foi apenas uma maneira de continuar o meu trabalho. Não vejo, não percebo qualquer tipo de diferença na técnica de dificuldade. Né? Eu faço online em grupo e faço também individual. Os grupos que eu montei, que eu já estou ainda com inscrição abertas já por mês de janeiro, né? Tenho 2 turmas para início logo no começo de janeiro. É um formato de 10 encontros. E por que eu formei assim? É porque a constelação é uma tomada de consciência, é uma modificação de vida. Você tem que aprender esses princípios, esses ensinamentos e começar a praticar. A constelação, só a aplicação da constelação vai funcionar muito no seu sistema familiar. Vai ajudar demais, não só você, como os seus ascendentes e descendentes. Entretanto, é necessário uma modificação, é necessário que você tome conhecimento daquilo e torne isso uma consciência de modificação. Porque às vezes a gente aprende algo, mas não internaliza aquilo a ponto de que possamos modificar a nossa vida através disso. E a constelação, e nesse grupo de 10 dias, você vai aprendendo dia a dia como modificar, como que você pode aplicar esses princípios dentro do seu dia a dia, na sua vida, no seu trabalho, na escola, na sua relação com o seu marido, com a sua mãe, com o seu pai. Então, esses 10 dias é um tempo que para mim está sendo bem legal. Eu tenho obtido bons resultados com os meus clientes e cada dia me chega mais informações de bons resultados que estão tendo na sua vida, na vida de cada um dos que participam do grupo. E isso para mim é muito gratificante. Pessoas lindas que estão aqui, eu estou vendo que vocês estão. Eu só não estou recebendo os comentários. Se vocês pudessem me dar um ok, me dar um joinha para que eu possa verificar se vocês estão me ouvindo bem, se tem alguma outra dúvida. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook, ver se tem alguma pergunta. Eu quero pedir também a vocês que compartilhem
esse vídeo, que mande aos seus amigos para que eles aprendam um pouquinho mais sobre o que é constelação familiar. Para mim aqui é como se tivesse travado os comentários, mas eu vejo que vocês estão aí. Então, assim, eu peço desculpa por eu não estar vendo as perguntas, mas depois eu vou ler e depois eu respondo cada um de vocês, né? Mas o princípio básico de modificação da nossa vida através das constelações são esses 3 princípios que eu já falei. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio das relações. O pertencimento também, outra coisa muito importante que a gente deve observar, é que nós somos pessoas descendentes de vários países. Nós temos ancestral que vieram de várias regiões, né? E nós precisamos olhar para esses locais, né? E olhar como fazendo parte do nosso sistema familiar, porque nós temos parentes aí, quem é descendente de italiano, por exemplo, tem parentes na Itália, tem descendentes que ficaram por lá, ascendentes que estão lá, né? Então, olhar para lá, para a Itália, e honrar e reverenciar aquele país, e assim como também honrar e reverenciar o nosso país Brasil, que recebeu, né, todos os nossos ascendentes lá, né, bem longe. Muitos vieram fugido da guerra, muito sofrimento para chegar aqui no Brasil, e aqui foram recebidos, aqui construíram família. Então é muito importante olhar para isso também, para que seja integrado. Nós devemos observar os nossos ancestrais, e mesmo que a gente não conheça, no grupo de constelação familiar, eu estou trabalhando também com o genograma, que é algo bem parecido com uma árvore genealógica, mas um pouquinho mais completa. E nesse movimento a gente vai incluindo mais os nossos ascendentes e também os nossos descendentes, né? Mas é importante para nossa cura olhar para os que vieram antes de nós. Então, quem veio antes de mim? Minha mamãe, o meu papai, meus avós, meus bisavós e todos os demais, né? Muita gente que nós temos atrás de nós. E pegar essa força que vem dos nossos ancestrais é muito importante para a nossa força de vida. Então, olhar sempre que possível, coloca mamãe atrás de você, imaginando, né, a mamãe do seu lado direito, mamãe do seu lado esquerdo atrás de você e papai do seu lado direito atrás de você. Todas as mulheres do seu sistema familiar ficam atrás de você do seu lado esquerdo. E todos os homens do seu sistema familiar ficam atrás de você do seu lado direito. E assim você pode receber a força do seu sistema familiar feminino e masculino. E assim você pode ir para a vida. Quando a gente está com dificuldade na vida, estamos assim, enrolado, a nossa profissão é como se fosse algo que não flui. Talvez a gente esteja precisando dar uma olhada na relação que nós temos com o nosso pai
e com nossa mãe. O nosso pai e a nossa mãe está relacionado com a nossa vida profissional e financeira. O papai é aquele que nos dá força para ir para a vida, para ir buscar o nosso trabalho, para ir buscar o nosso ganha-pão. Então é importante que, para que nós tenhamos uma boa vida profissional, que nós tenhamos também, antes disso, uma boa relação com o nosso pai e com a nossa mãe. Na constelação familiar, vocês vão ouvir muito a gente falando de papai e de mamãe. Olhe para o papai, olhe para a mamãe. Aceite papai e aceite mamãe do jeito que foi. Deixe os problemas do papai e da mamãe com eles. E fiquemos nós com os nossos problemas. Papai e mamãe são grandes. São grandes por quê? Porque eles vieram antes de nós. E todos que vieram antes de nós são maiores que nós. Então eles aguentam os problemas deles, por mais difíceis que sejam. E nós somos pequenos. Então nós ficamos com os nossos problemas. Quando nós olhamos para o papai e para a mamãe e nos posicionamos no nosso lugar de filho, nós deixamos de carregar o peso dos problemas deles e a vida para nós começa a ficar mais leve. E nós podemos seguir somente com o nosso destino. Eu não sei realmente se aconteceu algum problema, se vocês estão me ouvindo, estão me vendo, porque eu não estou conseguindo ver aqui. Mas, de qualquer maneira, eu já estou partindo para o encerramento. Depois eu prometo que eu vou olhar, porque deve ficar, espero, que fique as perguntas de vocês, os comentários, fiquem aí, né, no Instagram, e depois eu respondo. Essa semana eu vou fazer outras lives para continuar falando um pouco mais sobre constelação familiar. Vamos seguir falando um dia de mamãe, outro dia de papai, outro dia de criança. Uma outra coisa que a gente vê muito nas constelações é a gente presa nas nossas crianças, aquelas crianças feridas que nós temos, e isso nós criamos um monte de bloqueios em nossas vidas. E a constelação familiar é possível também trabalhar com essas crianças feridas. Também vamos dar uma olhadinha aí no masculino e feminino, como integrar esse masculino e feminino, a relação de casal, como ter uma boa relação de casal, como ter uma boa relação com o seu marido, com o seu namorado e vice-versa. São problemas que nós temos, mais comuns, que aparecem nas constelações e que é possível ser olhado através de uma constelação, onde vai aparecer o que é que está ocasionando esse problema no seu sistema familiar. E daí você toma consciência que pode modificar o seu problema. A constelação familiar, é importante deixar bem claro, não tem nada a ver com nenhum tipo de religião, não é uma técnica com fundamento em nenhuma religião. Já está sendo chamado como uma filosofia de vida, mas ela é uma técnica terapêutica, de tratamento e de cura. É uma técnica fenomenológica, nós trabalhamos com fenômenos, com observação. Então, o que aconteceu numa constelação não vai acontecer na outra. Há casos parecidos, há
casos que a gente vê de repetição. Alguns problemas que acontecem por isso ou por aquilo. Mas sempre uma constelação de um sistema familiar é diferente do outro, mesmo que o tema seja o mesmo. E quando, outra coisa bem importante também que eu gosto de colocar, é que quando eu participo da constelação de uma outra pessoa, como nos grupos online que eu participo como representante, né? Então você vai participar da constelação de uma outra pessoa, você vai participar como representante. O que é ser representante? Você vai entrar no sistema familiar, como, por exemplo, o pai, como um irmão, como um tio, uma avó, um avô, e através do campo morfológico, morfogenético, você vai receber as informações daquele campo. E você vai sentir no corpo. Ou vai vir na sua mente, vai sentir uma dor, um sentimento, uma sensação. E aí você vai relatando o que está acontecendo. E dentro disso vai se prosseguindo para descobrir o que é que está oculto nesse sistema familiar. A gente fala onde está oculto o amor, né? Porque tudo que nós fazemos é sempre feito por amor. Mesmo nos casos em que são feitas coisas mais ruins, terríveis, sempre é feito por amor. Ou por amor à mamãe, ou por amor ao papai. Eu quero, então, agora agradecer a presença de cada um que esteve aqui, a todos os comentários que você gentilmente deixou aqui, ao compartilhamento. Na constelação familiar, no pensamento sistêmico, a gente olha muito para o amor. Então, isso é uma forma de amor. É uma forma de agradecer. É uma forma de gratidão. Quando você compartilha algo que você gostou, que fez bem para você, você está ajudando outras pessoas também a despertar para o amor. Então, gratidão imensa a cada um de vocês que esteve aqui. Eu estou com um propósito de fazer lives todos os dias, nesse período aí de férias, para ficar aí mais próximo de você, para conversar um pouquinho mais de você, conhecer um pouco mais, para também divulgar o meu trabalho e para divulgar também essa técnica maravilhosa que mudou a minha vida e que tem mudado a vida de muitas pessoas. A constelação familiar não vai fazer com que você deixe de ter problemas, mas vai ensinar você a olhar para os problemas de uma outra forma. E isso é muito importante. E isso traz paz às famílias, traz paz para nós. A paz que nós tanto procuramos, né? Está exatamente em modificar as nossas atitudes, está exatamente em olhar para as coisas de uma maneira diferente. Gratidão imensa por você que esteve comigo aqui até agora. Eu vou agora encerrar e a gente se vê amanhã. Nesse mesmo horário, eu passo por aqui. Gratidão imensa.